Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Eu quero estar aqui trazendo uma palavra rápido para que você venha refletir. Eu quero estar lendo aqui em 2 Timóteo, capítulo 4 e verso de número 3, que diz assim: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Antes de você estar aqui focado nisso que eu vou falar nesta noite, dê um like, se inscreva no canal, porque você vai estar ouvindo as mensagens deste canal. Nós estamos vivendo em tempos difíceis que muitos não querem viver a verdade. Prefere ouvir coisas que agradam. Sabe, as pessoas hoje querem ouvir mensagens que agradam o seu ego, esquecendo das outras coisas que Cristo ensinou e que a Bíblia mesmo diz. As pessoas hoje não suportam ouvir a verdade, porque dói, machuca. Você não pode expressar de uma forma de amor. As pessoas acham que o amor, você está aceitando ela, é quando você fala só palavras que agradam a maioria. E não é desta forma. Porque sempre os nossos pais, quando nós éramos pequenos, ensinava, às vezes com palavras duras, e nós aprendia, mas eles falavam não com ódio, não para querer humilhar, mas para nos ensinar a verdade das coisas da vida. Eles faziam isso porque é por amor, para nós aprendermos a ser gente, ser pessoas boas no meio da sociedade, ser vista com os bons olhos. Palavras de amor não é só palavra que aquilo que nós queremos ouvir. Uma palavra de correção também são palavras de amor, mesmo que seja dura, mesmo que às vezes machuca, mas nós acatamos aquilo, porque eu aprendi muitas coisas com os meus pais. Só que hoje as pessoas não suportam ouvir uma palavra de correção dentro das igrejas, ou até mesmo em palavras em redes sociais, na televisão. Homens, pastores que têm grandes influência, falam a verdade e as pessoas atacam como se eles estivessem fazendo algo de errado ou dando maus exemplos. Nós estamos vivendo num mundo em que tantas pessoas pensam tantas coisas, um diferente das outras, mas esquecendo que Deus está acima de tudo. Uma palavra cristocêntrica hoje está sendo tão difícil pregar dentro das igrejas, porque as pessoas não estão suportando. Prefere às vezes pegar homens que profetizam só bênção, só chave de carro, só falam em prosperidade, e homens que revelam RG, que falam isso, que falam aquilo, e às vezes não é Deus que está usando essas pessoas, mas essas pessoas vivem às vezes de agenda lotada para agradar a maioria das pessoas, ou até mesmo o líder da igreja. Mas um homem que prega a verdade, a maioria que prega Cristo em suas mensagens,
que pregam a verdade, que mostram a verdade, que expõem a verdade nos públicos, as pessoas descartam, deixam de lado. Porque hoje o que vale é pregar daquilo que a pessoa quer ouvir e não daquilo que precisa ouvir. Sabe? Quando uma palavra de correção, as pessoas às vezes não aceitam. É a mesma coisa quando uma mãe ama um filho, o seu filho aprontou, matou, traficou, prejudicou o seu próximo, mas a mãe ama. A mãe vai visitar o seu filho na prisão, mas a sua mãe ama o seu filho, mas não concorda com a prática, com aquilo que ele viveu. E mesmo ter falado palavras duras, o seu filho não acatou daquilo de exemplo para a sua vida, deixou de lado, não ouvindo os bons conselhos de sua mãe, deixou de lado tudo aquilo de bom que o seu pai e a sua mãe ensinou e foi viver o mundo lá fora. Achava que isso era o certo fazer, mas não era o certo ter fazido, e hoje está pagando o preço pelo seu erro de não ter aceitado a verdade. A verdade da palavra de Deus é o que nos vai fazer mudar. Eu conheço tantas pessoas que eram mal vistas pela sociedade, eram criticadas, apontadas porque praticava muitas coisas e as pessoas olhavam essa pessoa e davam um exemplo de coisas ruins, tudo que era pela essa pessoa. E de repente essa pessoa mudou de comportamento, começou a pensar e seguiu uma nova vida, e hoje dá exemplo a muitas pessoas que estão no caminho do Evangelho, fazendo a diferença, sempre falando a verdade, mostrando o que é a verdade, que mudou o seu caráter. Isso é a palavra de Deus. Mesmo você às vezes não aceitando a correção, porque isso é normal do ser humano, ouvir aquilo que agrada, mas aquilo que não agrada, o ser humano descarta. Mas sabe o que se tornou este mundo melhor? Foi graças ao Evangelho. Os exemplos de Cristo, quando João Batista pregava: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegada o reino dos céus. A palavra de João Batista, esse grande homem de Deus, que estava preparando o caminho para Cristo, pregava palavras duras, e os fariseus e os saduceus olhavam com olhos de desprezo para este homem quando ele pregava. Mas a maioria traía esta mensagem divina que João Batista mostrava, pregava sobre o arrependimento. Ele batizava no água para arrependimento. Ele deu grandes exemplos. Cristo deu grandes exemplos por parábolas, ensinamentos, exemplos daquilo que ele viveu. E ele sempre mostrou a verdade. Homens que estão em cima da tribuna, que pregam a verdade, que falam, que não se preocupa com a maioria, o que vão pensar de suas mensagens a ser pregadas, está para agradar a Deus, está para falar a verdade. Hoje em dia a maioria das pessoas não aceitam ouvir a verdade, até mesmo dentro da política. Homens que são sinceros são descartados dentro da política, porque gosta de criar um grupinho ali e falar a mesma língua, porque ali a pessoa honesta, correta nas coisas, não vão aceitar qualquer tipo
de oferta para querer se corromper com esta política suja, essa política corrompida que não pensa no próximo, mas pessoas decentes não vai aceitar qualquer tipo de oferta. Isto é uma grande afronta. Deus do alto dos céus, imagina o que Ele pensa de nós quando nós não aceitamos ouvir a palavra, ouvir a verdade, que é o Evangelho, que mudou a minha vida, que mudou a vida de muitos, que muda caráter. Eu não vi um outro livro, nenhuma outra religião, eu não vi outras pessoas mudar caráter e comportamento. O único que eu vi mudar caráter e comportamento é o Evangelho, as Escrituras Sagradas. Tantas pessoas falam mal das Escrituras Sagradas, falam mal da Bíblia, o livro mais vendido do mundo, e mudou a vida de muitos. Pode ver que pessoas que foram mudadas foi pelo poder do Evangelho. Os que criticou a sua vida tá a mesma coisa, mas os que se renderam aos pés de Jesus teve uma nova mudança de vida, um novo comportamento, uma nova visão, se tornou uma pessoa melhor por causa do Evangelho. Queridos, eu fico por aqui, mas não deixe de se